Olá, hoje falaremos sobre o método FEMEIA. Você sabe o que é? Sabe quando e como utilizar? Qual é o objetivo dele? Vou utilizar para o processo ou para o produto? Então acompanhe aqui comigo que eu vou esclarecer para vocês essas questões. A palavra FEMEIA, ela significa análise de modos de falhas e efeitos. E o método é utilizado para prevenir falhas e analisar os riscos de um processo, através da identificação dessas causas e efeitos. E com isso, você conseguirá utilizar ações para conseguir inibir essas falhas ou até mesmo prevenir que elas venham a ocorrer. Quanto ao tipo de FEMEIA, seja de processo ou de produto, quando falamos de produto, o FEMEIA ele atua diretamente na composição do produto, ou seja, vem do projeto até a sua finalização em todas as partes em que é necessário analisar e corrigir possíveis imperfeições ou não conformidades no produto. Já quando falamos em FEMEIA no processo, significa que o método será utilizado nas atividades inerentes à conclusão de um possível serviço ou até mesmo de um produto, pois às vezes o produto está dentro das especificações, mas o seu processo precisa ser melhorado. Então, o FEMEIA ele pode ser tanto de produto quanto de processo. Você pode estar se perguntando, ele está falando sobre uma das muitas ferramentas que existem para aumentar a eficiência de um produto ou processo. Por que eu escolheria o FEMEIA? Bom, particularmente eu acho o FEMEIA muito fácil de aplicar e eu vou deixar um exemplo aqui mais na frente para vocês analisarem. Porém, eu vos adianto que a utilização do FEMEIA ela traz confiabilidade para o seu produto ou processo, visto que quando você utiliza o FEMEIA, você acaba trabalhando com a prevenção de falhas ou até mesmo a correção, fazendo com que o seu produto ou processo ganhe confiabilidade através de que ele vai se manter constante, principalmente quando se trata de você obter um retorno tanto do cliente quanto dos stakeholders que são os interessados no seu negócio. Então o FEMEIA ele vai atuar diretamente com as falhas já existentes e também com as falhas potenciais, que são aquelas falhas que estão provavelmente ali no início ou que são oriundas de falhas já existentes. Então o FEMEIA ele vem para atuar na correção e também na prevenção dessas falhas que fazem com que o seu processo ou produto fujam das especificações. Falaremos agora sobre as etapas de elaboração do seu FEMEIA. Inicialmente precisaremos identificar se será um processo ou um produto em que você vai aplicar o FEMEIA, pois sabemos que existem dois tipos. A partir disso, caso você tenha mais de um processo ou mais de um produto que vem apresentando falhas, você vai precisar escolher dentre um deles, caso seja mais de um, para você poder resolver, porque é extremamente importante você ter um olhar crítico para analisar essas falhas e também para elaborar as possíveis soluções. Então, caso você escolha mais de um item, talvez não seja tão eficaz a solução para o problema. Então, é melhor você iniciar com um e após finalizar um, você partir para o outro. Após escolher o processo ou o produto, você vai identificar a não conformidade. Então, você vai lá elaborar um checklist e vai elencar quais são as possíveis falhas que estão ocorrendo no sistema e logo após isso irá relacioná-las através do efeito. Você vai dizer o que essas falhas têm ocasionando no seu produto, serviço. Após identificar estas falhas dentro do seu produto ou processo, você partirá para a elaboração das ações preventivas ou talvez corretivas, caso elas já existam. E logo após você irá definir o prazo que será suficiente para resolver este problema. Falamos agora há pouco que você, na hora de escolher a possível falha que está ocorrendo, vocês irão utilizar o índice de risco. Bom, vamos começar pela ocorrência. Ocorrência nada mais é que
a frequência na qual esta falha vem ocorrendo ou poderá ocorrer baseado no resultado que o seu processo vem apresentando atualmente. Outro índice existente é a gravidade do efeito, que nada mais é que você identificar quais são as consequências daquela falha que foi identificada, pois deveremos saber em que grau se constitui os efeitos causados por essa falha. Então, existe uma numeração e eu vou mostrar para vocês na tabela, tanto para a ocorrência quanto para a gravidade do efeito, que é elencado do lado dos itens para que você consiga estipular o índice final e escolher entre as possíveis falhas que estão ocorrendo. Tem um índice chamado detectação da falha. Ele é bastante importante porque ele significa você conseguir identificar a falha antes do produto ou serviço chegar no cliente. Porque normalmente quando falamos de confiabilidade, nós falamos sobre a percepção do cliente a respeito daquele produto, se o produto ele vem satisfazendo o cliente ou não. Então, como nós queremos garantir e estamos utilizando o FEMEA para que as falhas não sejam explícitas ou então não fique notável para o cliente, esse índice ele é responsável por destacar essas falhas para que consigamos identificar antes mesmo do produto ou serviço ser utilizado pelo cliente. Então, na multiplicação final, quanto maior o índice, maior o risco. Então, devemos tratar estas falhas que estão com o resultado final com maior índice. O resultado final, como dito anteriormente, nós vamos estipular o prazo para ser utilizado as medidas de prevenção desta falha dentro do nosso sistema. Agora eu vou deixar para vocês o exemplo de como você vai aplicar o FEMEA dentro do seu processo ou produto. Falaremos agora sobre a resolução pelo método FEMEA. O exemplo a seguir vamos supor que nós temos uma panificadora e lá estamos tendo um problema da má qualidade nos pães. Então, o gestor ele resolveu contratar uma pessoa para aplicar o FEMEA e descobrir a possível causa, dessa má qualidade. Após a equipe ser informada que a má qualidade nos pães está diretamente relacionada ao processo de assar os pães, nós montamos uma tabela e designamos alguns problemas, que no caso são as falhas, as causas e os efeitos. Então, o processo ou ação e que está ocorrendo essa falha é no processo de assar os pães. E o efeito da falha ele se dá pela má qualidade, ou seja, o produto final não está conforme as especificações. Diante disso, nós iremos analisar algumas causas básicas da falha, que é temperatura oscilando no forno e a demora de assar os pães foram os aspectos que detectamos logo ao realizar a primeira testagem dentro da fornalha. Após isso, utilizamos o meio de detectação através de medir a temperatura média do forno, cronometrar o tempo de conclusão e verificar a integridade do forno. Para verificar a integridade do forno, verificamos se todos os componentes estão ok para poder realizar o processo do assamento dos pães. Após elencarmos as causas e os efeitos ocasionados por essas falhas e também listamos no slide anterior a lista relacionada sobre os elementos de detectação da falha. Após isso, viemos nesta tabela para analisar o peso referente a cada causa, efeito e o meio de detectação da falha. Então, nós escolhemos através dessa tabela qual peso teria cada elemento para que desta forma nós conseguíssemos dar prioridade ao elemento que maior nos chamou a atenção a respeito do desempenho na hora de assar os pães. Após isso, nós atribuímos os pesos referentes às falhas, efeitos da falha e também aos meios de detectação. Então, relacionado à má qualidade dos pães, o peso foi 10, pois era o único produto
que a padaria, no caso, tinha como carro-chefe. Então, temos que dar prioridade e o peso é 10 porque é necessário vender todos os dias, então não existe padaria sem a venda dos pães. Diante disso, a causa básica da falha, que foi temperatura oscilando no forno e a demora de assar nos pães, a gente classificou como 8 no 0 a 10, porque sabemos que tem um peso muito importante no desempenho. Na hora de você assar os pães, nós detectamos que a temperatura e a demora para assar os pães estava atrasando toda a remessa que a padaria poderia fornecer. Sobre os meios de detectação, no momento de atribuir o peso, nós classificamos que medir a temperatura média do forno deveria ser classificado como 1, que o resultado é como sempre, pois saberemos que assim que a temperatura começar a oscilar, possivelmente uma falha está por vir. Após isso, ao escolhermos cronometrar o tempo de conclusão, colocamos essa prioridade como média, pois sabemos que o tempo de assar os pães vai estar diretamente relacionado com a temperatura. Que então, quando a temperatura média do forno começar a oscilar, nós saberemos que no cronômetro o tempo também oscilará. Deste modo, quando entramos na parte de verificar a integridade do forno, que normalmente são os componentes e a parte física, nós deixamos com a classificação 5, que é a classificação moderada, pois sabemos que existem períodos de revisão dos maquinários. E essa inspeção e verificação dos maquinários ela é marcada periodicamente através da gestão da manutenção, que isso vai ser um tema que eu vou abordar em outro momento. Então, pessoal, no resultado aqui, no índice GOD, que é a multiplicação dos pesos, verificar a integridade do forno, juntamente com demora para assar os pães e a má qualidade, foi eleito como 400. Então, possivelmente, os problemas que estão acontecendo nos tópicos acima estão relacionados à integridade do forno, possivelmente alguma peça ou algum defeito relacionado na sua estrutura física. Então, nós resolveremos esse primeiro e logo após o tempo e a temperatura. E por fim, pessoal, aqui aplicaremos as ações preventivas de acordo com a prioridade que definimos anteriormente. Então, trocar peças com defeito a prioridade será feita em no máximo 7 dias, realizar a cronoanálise em 15 dias e aumentar a frequência da medição em 1 mês. E problema resolvido.